Boa noite, igreja do Senhor Jesus. Graça e fé a todos, amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 11. Nós vamos ler somente um versículo, o versículo de número 21. Obrigado aos queridos e queridas, Deus vos abençoe. A Aninha está fazendo aniversário hoje, né, Ana? Ô, glória. 30 e 25. Meu Deus. Santa Ceia, não pode mentir, hein? Vai morrer na graça, hein? Tá bom, depois você fala, não tem problema não. Palavra de Deus no livro de João, capítulo 11, versículo de número 21. Espírito de Deus. Você pode senti-lo aqui? Eu sinto ele aqui. Na verdade, pela manhã nós tivemos aqui um tempo com Deus muito maravilhoso. Muito precioso, uma presença significativa. Uma presença real do Espírito Santo nessa manhã. Sobre essa casa de oração. Essa casa de oração ela foi preparada para te receber nessa noite. Você acredita nisso? Essa casa de oração ela foi preparada para te receber. Essa casa de oração foi consagrada para te receber. Essa casa de oração, amém, ela foi preparada para você nessa noite. Para aquilo que Deus ele vai fazer na sua vida em nome de Jesus. Livro de João 11, 21 diz assim: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Disse Marta a Jesus: Se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Você acha que Marta estava certa quando ela disse isso? Você acha que Marta, ela está certa em dizer ao Senhor que Jesus falhou? Porque em outras palavras, o que Marta está dizendo é que Jesus falhou. Que Jesus, ele tinha que impedir a morte de Lázaro. Que Jesus não poderia permitir que Lázaro morresse, porque Lázaro, ele era um amigo de Jesus. E nós não queremos ver um amigo nosso morrer. Nós não desejamos a morte nem para os nossos inimigos, imagine para os nossos amigos. Então quando Marta, ela olha para Jesus, ela corre até Jesus, quando Jesus chega naquela aldeia, e ela então vê Jesus, ela vai até ele e diz: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela está fazendo uma acusação muito grave. Ela está culpando Jesus pela morte de Lázaro. Foi avisado a Jesus há 4 dias atrás de que Lázaro, seu amigo, estava doente. Amém? Se você pegar a narrativa do capítulo 11 do livro de João, você já conhece a história de Lázaro, né? Então Jesus estava lá pregando a palavra e disseram: olha, Lázaro, teu amigo, está doente. Então Jesus, ele demorou mais 4 dias para chegar até aquele lugar. Quando ali Jesus chega, a situação de Lázaro Lázaro já estava morto, o seu corpo já estava em estado de putrificação, o seu corpo já estava em estado de decomposição, o seu corpo já cheirava mal, os bichos já estavam comendo a meio corpo de Lázaro. E Maria, querido, com certeza, ela estava assim, muito assim, vamos dizer assim, impactada com tudo aquilo, porque Maria, ela sempre serviu a Deus. Marta, ela sempre serviu a Deus. Marta, ela sempre confiou em Deus. Marta, ela viu, com certeza, os olhos dela viram Jesus fazer milagres, certamente os olhos dela viu Jesus ressuscitar pessoas. Então quando ela viu o seu irmão morrer, ela diz: como que o Senhor é capaz de ressuscitar a outros? Como Jesus é capaz de curar a outros? Como que o milagre acontece na casa do vizinho da esquerda, do vizinho da direita, mas não acontece em minha vida? O que está acontecendo que o milagre não acontece em minha vida? Por que que isso aconteceu dentro da minha casa? E essas perguntas também nos indagam nos dias de hoje. Muitos de nós que estamos aqui servimos ao Senhor há muito tempo. Muitos de nós que estamos aqui já servimos ao Senhor há mais de 20 anos, alguns há mais de 30 anos. Muitos já viram muitos sinais e maravilhas do Senhor. Nós acabamos aqui de ver, amém, o testemunho do pastor, amém, José Vieira, de que ele morreu. Amém? Ele morreu e ele pensou que era um sonho, e Deus usou um pastor para dizer: não, você realmente teve um infarto iminente, você morreu, mas o Senhor te ressuscitou, porque isso foi o que aconteceu com você. Você foi ressuscitado pelo Senhor. Agora você imagina que chega de manhã, a esposa dele toca nele bem, acorda, está na hora de você, entendeu, trabalhar, está na hora disso, aquilo, outro, e ela vê ele ali morto. Eu acredito que a primeira coisa que ela faria, não a julgando, mas o que adiantou para esse homem servir a Deus tanto tempo e morrer tão precocemente?
Porque é uma pergunta comum do ser humano. Aí uma coisa que vem é o tema da mensagem dessa noite. Deus, Ele tarda. Deus, Ele se atrasa. Deus, Ele mente. Deus deixa de cumprir a sua palavra. Deus deixa de cumprir, entendeu o que Ele fala a respeito de nós? Não está no texto bíblico e não estou aqui lançando uma heresia no texto, mas Jesus como amigo de Lázaro, eu acredito que Jesus, por algumas vezes, Ele chegou para Lázaro e disse: Lázaro, você é um homem maravilhoso, muitas coisas vão acontecer na tua vida, porque senão Marta não ficaria tão indignada. Se Jesus chegasse e falasse assim: olha, não se preocupe não, porque Lázaro vai morrer. Então quando Lázaro morresse, todo mundo já sabia que Lázaro ia morrer, mas sobre a vida de Lázaro não havia palavra, promessas de morte, mas sobre a vida de Lázaro havia promessas de vida. Mas às vezes existe circunstância que nos leva a crer mais nas coisas ruins do que nas coisas boas. Então eu te faço uma pergunta nessa noite: Deus, Ele tarda? Deus, Ele se perde no tempo? Deus, Ele faz alguma coisa fora do tempo? Eu postei uma frase agora à tarde no meu status do WhatsApp, de que quando nós queremos adiantar, amém, adiantar as promessas ou a ação de Deus na nossa vida, nós vamos colher o sofrimento lá na frente. Às vezes nós queremos que Deus, Ele adiante algumas coisas em nossa vida, para que a gente se sinta bem, mas às vezes se Deus ele adiantar alguma coisa, lá na frente nós vamos pagar um preço muito alto. Então, sempre quando estamos passando por uma prova, por uma adversidade, o que temos que falar a Deus? O que temos que pedir a Deus? Paciência. Amém? Pedir para Deus paciência. Deus me mantenha, amém, paciente, para que as coisas não aconteçam fora do tempo, e acontecendo fora do tempo, tire de mim a tua bênção. Então a pergunta é: Jesus, Ele chegou tarde na casa de Lázaro? Deus tardou? Não. Jesus chegou na hora certa. Jesus chegou na hora de ressuscitar Lázaro. Deus não está atrasado nas promessas da sua vida. Deus não está atrasado nas coisas que Ele prometeu fazer na tua vida. Ele está dentro do tempo. E eu queria aqui, junto com você, ler alguns textos da palavra de Deus, que comprovam que Deus não está fora do tempo na sua vida. Que Deus não está, amém, atrasado nas promessas da sua vida. Que as coisas que estão acontecendo na tua vida, amém, vão fazer com que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Que os seus problemas, querido, aleluia, é um princípio para que Deus, Ele opere grandes maravilhas na sua vida. Uma das coisas que falamos aqui pela manhã, na parte da manhã, foi de que as maravilhas que nós vemos acontecer para o lado externo, na verdade nós teríamos que vivê-la dentro de nós. As maravilhas do Espírito Santo primeiro têm que ser vividas dentro de nós, para que depois elas vivam ou aconteçam fora de nós. Eu quero que você entenda que as coisas que Deus Ele tem para fazer na tua vida, antes que ela aconteça para o lado de fora, ela vai acontecer pelo lado de dentro da tua vida. As transformações que você está pedindo para Deus fazer no teu casamento, as transformações que você está pedindo para Deus fazer na tua vida financeira, as transformações que você está pedindo para Deus fazer, aleluia, no teu corpo, Deus manda te dizer que primeiro Ele quer fazer na tua alma. Ele quer mudar a sua alma, Ele quer mudar o teu interior. Jesus, Ele revela o tamanho da fé de Lázaro. Ele diz que aquele que crê nele, mesmo que esteja morto, viverá. Então Lázaro morreu cheio de esperança. Lázaro morreu cheio de fé. Lázaro morreu em momento algum, até que os olhos dele se fechassem, amém, e o último suspiro estivesse nele, ele morreu crendo que Jesus viria e que Jesus, amém, o curaria. Lázaro, ele não questionou dizendo: se Jesus aparecer aqui depois que eu morri, fala que ele não precisa mais estar aqui, que ele pode voltar embora, porque na hora que eu precisei dele, ele não estava aqui. Não, a indagação foi de Marta, a indagação não foi de Lázaro. Às vezes as nossas revoltas é porque as pessoas cobram de nós uma ação de Deus em nossa vida, porque somos cristãos, porque somos servos do Senhor. Mas nós temos que aprender a confiar em Deus e deixar de lado o que as pessoas dizem, o que as pessoas acham. O que as pessoas dizem e as pessoas acham, querido,
amém, não pode ter maior valor do que o que Deus diz a nós, ou que Deus tem dito a nosso respeito. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Pedro, 2 Pedro capítulo 3, versículo de número 9, e versículo de número 8, o pastor Vieira aqui, ele citou ali conversando comigo, não lembro se ele citou aqui no testemunho dele, amém, a respeito desse texto da palavra do Senhor, mas eu gostaria aqui de citar com você, preste atenção, você vai começar a entender as coisas de Deus, a partir do versículo de número 8, de 2 Pedro 3, está escrito assim, mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para o Senhor, para mim é assim que funcionam as coisas? Será que eu teria paciência de entender uma ação de Deus dentro de 1000 dias? Então, ele fala que 1000 dias é como um dia. O que é isso, irmãos? O que nós entendemos como isso? Nós entendemos que o tempo de Deus é na eternidade, e o tempo do homem é na humanidade. O homem quer as coisas dentro das coisas que ele está vivendo aqui. Tipo assim, eu estou velho e não vou ser pai, como Abraão. Mas não importa quantos anos você tem, importa que a promessa de Deus se cumpra na tua vida. Poderia ser melhor Abraão ser pai com 50 anos, com 60 anos, com 70 anos, seria bom. Mas Deus não permitiu que assim o fosse. Deus não permitiu que fosse, amém, na sua juventude. Deus o permitiu que fosse na sua velhice. O porquê de tudo isso? Eu não sei. A Bíblia vai dizer para nós que as coisas reveladas pertencem aos homens, mas as ocultas pertencem a Deus. Eu não sei porque Deus quis dar um filho para Abraão na sua velhice, e não me importa também. O que me importa é que Deus deu para ele, e que aconteceu, e que para Abraão talvez fosse um tempo antigo, mas para Deus não. Olha o que o texto ele vai continuar dizendo para nós aqui no versículo de número 9. O Senhor não retarda a tua promessa. Retarda? O apóstolo Pedro diz, o Senhor não retarda a sua promessa, veja bem, ainda que alguns a têm como tardia, mas é longâmino para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham venham-se a se arrepender. Então, Pedro, ele é claro, Deus não tarda, mas algumas pessoas acham que Deus ele está fora do tempo, que Deus, amém, se esqueceu dela, que Deus se esqueceu dele, que Deus prometeu isso, que Deus prometeu aquilo, e as coisas não estão acontecendo. Deus prometeu restauração no casamento, Deus prometeu, entendeu, que ele ia restaurar a tua vida financeira, que ele ia fazer isso, que ele não fez ainda. Por que ele não fez? Será que é o tempo dele de colheita? Será que a primavera de Deus já chegou na sua vida? Então eu tenho que aprender a lidar com a minha ansiedade, eu tenho que aprender a lidar, querido, com as minhas emoções, eu tenho que aprender a lidar com o tempo das coisas para mim, porque tem gente que quer tudo para ontem, tem gente que não sabe esperar, tem gente que não tem paciência para esperar. Eu já preguei sobre isso aqui na igreja. Tem gente que chega num banco, tem que pagar um boleto, o boleto vence naquele dia, vê que a fila do branco está grande, o que a pessoa faz? Ela vira as costas e diz, eu pago amanhã com multa. Mas não tem paciência de esperar a fila. Chega no médico, está sentindo dor, chega lá e tem um monte de gente na frente para ser atendido. Eu não vou esperar que eu estou morrendo de dor, eu vou embora. Vai embora. Tem gente que é assim, vai entregar um currículo numa empresa, vê uma fila de pessoas entregando currículo. Ah não, você acha que eu vou ser chamado? Tem 50 pessoas aqui, vou desistir. Tem pessoas que elas querem tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. E não vai ser assim. A Bíblia diz que Deus ele não retarda a sua promessa. Ou seja, não está fora do tempo. O que está acontecendo com você talvez seja que você quer as coisas dentro do seu tempo. De um tempo que você estabeleceu. De um tempo que você acha que é aquele tempo que as coisas precisam acontecer. Mas não são assim. Aprenda nessa noite. Deus não tarda. Você que é ansioso. Deus não tarda, você que é preocupado demais. Deus não tarda, você que quer que Deus ele tire as coisas de uma ordem comum. Deus não tarda. Deus está dentro do tempo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo
no livro de Números, capítulo de número 23, verso 19. Tá, nós vemos aqui algo interessante. Pastor Marcos, Deus, Ele tira a promessa da vida de um homem? Ou seja, Deus promete algo na vida de um homem e depois Deus muda e não cumpre? Não, irmãos. Eu não acredito que Deus, depois que Ele prometeu, que Ele vai mudar. Eu volto a dizer para você, às vezes nós não recebemos a promessa, porque nós saímos do caminho. Nós, entendeu, saímos do eixo. Nós saímos, entendeu, dos trilhos. Nós saímos, amém, da presença do Pai. Nós começamos a fazer coisas, querido, amém, que vai fazer com que a nossa caminhada, a nossa jornada, a nossa peregrinação, amém, acaba ficando mais difícil, mais lenta. Um exemplo simples, a caminhada do povo que saiu do Egito até a terra prometida era de quantos dias? Era de aproximadamente, se eu não me engano, 40 dias, amém? Com aquele número de pessoas, para chegarem até a terra que emana leite e mel, era 40 dias. Demorou quantos anos? Demorou quantos anos? 40. Por que demorou 40? Deus errou na sua promessa? No tempo da sua promessa? Não. Mas o homem dificultou o caminho. O homem se rebelou contra Deus. O homem deu ouvido, entendeu, a Coré. E, entendeu, fizeram o bezerro de ouro. Fizeram tudo que é errado e tudo isso foi tardando. Então você tem que entender o seguinte: estou passando por prova, então eu vou desviar, eu vou para o mundo, eu vou fazer aquilo outro. Tudo bem, você vai, entendeu? As promessas de Deus não vai mudar, mas as promessas que Deus tem na sua vida, elas vão demorar para acontecer, porque tudo passa por um processo. Tudo tem um processo. Tudo tem um processo. E se você pular a forma, amém, querido, de que as coisas elas têm a acontecer, é fato de que, entendeu, elas vão acontecer fora de um tempo, mas não o tempo de Deus. Porque Pedro diz, um dia para Deus é como 1000. Então Deus não está contando como o seu tempo. Se Deus diz que ele vai acontecer amanhã na sua vida, o amanhã de Deus não é o teu amanhã. O amanhã de Deus, ele tem uma representação. O amanhã de Deus vai acontecer o quê? Quando? Quando você estiver dentro da promessa do Senhor. Porque a primeira intenção de Deus é te salvar. E se a primeira intenção de Deus é te salvar, o que a salvação traz para nós? A salvação traz para nós eternidade. Então a salvação nos coloca dentro de um tempo de Deus, não é um tempo do homem. Você consegue entender isso? A salvação nos coloca dentro de um tempo de Deus, não é o tempo do homem. E quando estamos dentro do tempo de Deus, as coisas vão acontecer. Mas você tem que aprender a estar dentro do tempo de Deus. Eu concordo com você, que tem promessas que já eram para ter acontecido em sua vida. E é fato que não aconteceram, não porque Deus não quer, mas é porque não é Deus, mas é você que está dificultando o caminho. Com a tua rebeldia, entendeu? Com a tua incredulidade, e aí por diante. Você está retardando as coisas de Deus de acontecerem em sua vida. Não é Deus. O tempo de Deus está certo. Olha aqui, Balaão ele vai dizer, quem foi Balaão? Balaão foi um profeta do Velho Testamento, amém? Que profetizou no tempo de Baruque. Baruque, ele queria que Balaão, ele amaldiçoasse o povo de Deus e o abençoasse. Por quê? Porque ele sabia que o povo de Deus ia vencê-lo, amém? Que o povo de Deus ia passar por aquele lugar e ia vencê-lo. Então ele, sabendo que o povo de Deus ia vencer, o que ele faz? Ele chama um profeta do povo de Deus e diz, então profetiza de que este povo, entendeu, não vai vencer e que eu vou ser vencedor. Ou seja, você vai amaldiçoar a eles e vai me abençoar. O que Deus fala para Balaão? Não tem como amaldiçoar a quem Deus já abençoou. Então Deus fala, volta lá para Baruque, entendeu, Baruque, e você vai falar para ele o que eu mandei. Então quando ele vai falar, ele cita isso daqui então. Ele vai falar para aquele homem de que Deus não é homem para que minta. Ou seja, se Deus prometeu que o povo dele sairia do Egito e chegaria até Canaã, Deus iria fazer com que isso acontecesse. Amém? Deus ia fazer com que isso acontecesse. Então, não tem como dizer que não iria. Então ele fala assim, Deus é um homem para que minta, e nem filho do homem para que
O que está escrito aí? Nem filho do homem para que se arrependa. Duas coisas que existem no homem. Duas coisas que existem no homem natural: ser mentiroso e se arrepender muito fácil das coisas que promete. O homem, ele é capaz de mentir para se dar bem, ou não? É ou não é? A mentira na maioria das vezes é isso: a pessoa mente para se dar bem, para se livrar do juízo, para se livrar de uma correção, para se livrar de um mal. Então a mentira, querido, é o quê? Ela vem na intenção de querer provar que toda aquela situação que está ali não é verdadeira, mas a minha é verdadeira. A minha é verdadeira e não é. Então, o que Baruque, ele queria que acontecesse? Amém? Ele queria que, Baruque não, Balaque. O que Balaque queria que acontecesse? De que Deus saísse como mentiroso e que ele, entendeu, fosse o certo. Então Balaão é obrigado a dizer para ele que Deus não é homem para que minta, que é uma natureza do homem, e nem filho do homem para que se arrependa. O que a Bíblia continua dizendo para nós? Porventura diria e não faria? Será que Deus, ele mente, irmãos? Será que Deus, ele engana? Tudo que Deus prometeu, tudo que Deus fala, se cumpre. Mas eu e você temos que aprender a andar no caminho. Se eu andar no caminho, as coisas que tem dito de mim vão acontecer. E eu quero te falar algo mais profundo da parte de Deus. Eu quero falar para você que está aqui nessa noite, que tem coisas, promessas, que você não sabe, mas que existem sobre a tua vida. Quem sabe? Talvez ele, talvez ele, talvez ele, talvez ela, talvez ele. Como assim, pastor? Porque às vezes a gente olha para uma pessoa, não sei se já aconteceu com vocês, você olhar para uma pessoa e falar assim: eu vejo Deus na vida dessa pessoa. Eu vejo que essa pessoa, se ela se entregar a Deus, Deus vai usar ela poderosamente. Às vezes você não sabe, mas Deus sabe. Então, o povo não sabia, mas Deus sabia. Balaque ficou sabendo, Balaão ficou sabendo de que Deus não amaldiçoa a quem ele já abençoou. Então, se Deus não amaldiçoa, por que as coisas não acontecem? Recapitulando, porque nós saímos do trilho, nós pisamos na bola, nós deixamos de viver, nós deixamos de crer, nós deixamos de buscar. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis. Então, quando eu não busco, eu não acho. A Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á. Então, se eu não peço, eu não recebo. A Bíblia diz: batei e abre-se-vos-á. Então, se eu não bato, não se abre. Então, eu tenho que aprender isso da parte de Deus. Deus não tarda. Amém? Quem erra somos nós. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo no livro de Abacuque. Naum, depois Abacuque. Glórias a Deus. Abacuque, capítulo de número 2, verso de número 3. O Senhor nos fala assim: porque a visão é ainda para o tempo, Deus dá uma visão para Abacuque. Amém? Deus dá uma visão para Abacuque, mas Deus diz: a visão é para o tempo determinado. Olha o que ele continua dizendo: é até ao fim, falará e não mentirá, se tardar, espero, porque certamente virá, não tardará.
Você consegue compreender como que as coisas de Deus acontecem? Deus dá uma visão para Abacuque. Aqui o capítulo 2 vai falar sobre a invasão dos caldeus, a maldade dos caldeus, que vinha contra o povo de Deus. E Deus dá uma visão de que aquele povo vai ser destruído. Mas que as coisas aconteceriam dentro de um tempo de Deus. Dentro de um tempo determinado. Porque Deus não mente. Se Ele falou, Ele vai fazer. Então, eu e você temos que aprender nessa noite. Nós vamos orar ao Pai. Nós vamos orar ao Senhor. Mas nós vamos orar ao Senhor hoje para que Ele tire a ansiedade de você. Nós vamos orar para que Deus, amém, Ele tire do teu coração, querido, esta impaciência. Porque isso tem destruído você, tem destruído a tua fé. Essa ansiedade tem destruído a tua fé. Essa ansiedade tem destruído a tua caminhada na presença de Deus. Espera aí, acalma. Ah, pastor, mas a prova está muito grande. A prova está enorme, eu já não suporto mais essa prova. Eu já não suporto mais essa situação. Opa, espera aí. Suporta sim. Porque a Bíblia vai nos revelar no livro de Tiago, que não vem sobre vós tentação que não seja humana. Quem está te tentando? Quem está te pressionando para desistir? Quem está te pressionando para pecar? Quem está te pressionando para largar tudo? É Deus? Não. É o diabo. É o inimigo. E sabe que a Bíblia vai falar para nós no próprio livro de Tiago? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que você precisa para que as coisas de Deus aconteçam na tua vida? Duas coisas. Primeiro, se sujeitar a Deus. Não tenta resistir ao diabo se você não se sujeitar a Deus. Tem gente que quer vencer na vida e diz assim, olha, eu não preciso de Deus. Eu não tenho medo do diabo. Ué, o problema é seu. Mas que ele vai te vencer, ele vai. Por que ele vai te vencer? Porque você está vendo o diabo? Está vendo o diabo? Mas ele está te vendo. Então quem está, entendeu? Quem está, entendeu? Com o poder na mão? É ele, porque ele está te vendo, você não está vendo ele. Já viu? Você já viu? Você já esteve no escuro? Alguém que já esteve naquela escuridão, assim, aquele breu que você não vê nada na frente? Aí alguém vai e te toca. Você não sabe de onde que a pessoa te tocou do lado, mas você não sabe de onde veio. Você fica procurando. Você fica tateando parede. Você fica tateando um lugar para você se escorar. Porque você está em trevas. Mas tem alguém olhando do outro lado. O que eu quero te dizer nessa noite, nós vamos orar em nome de Jesus. Não tem nada de errado com Deus. Não tem nada de errado com a igreja. Não tem nada de errado com os princípios da igreja. Não tem nada de errado com a oração que é feita na igreja. Não tem nada de errado com os louvores que são entoados na igreja. Não tem nada de errado com a igreja. E nunca terá. Porque a igreja, querido, ela é de Deus. E o cabeça da igreja é Cristo. É Ele que governa a igreja. O dia que Ele achar que eu não sou um bom pastor, Ele vai me tirar daqui. Amém? Ele vai me tirar daqui. Enquanto Ele vê em mim uma capacidade, ou uma submissão, a palavra mais certa é uma submissão, para liderar esse rebanho, Ele vai me manter aqui. O dia que Ele vê que eu não tenho mais essa disposição, esse ânimo, essa vontade de pastorear, Ele vai levantar outro. Lembra de Elias? Basta, Senhor, basta, não sou melhor que os meus pais, e pediu a morte. O que aconteceu? Deus levantou Elias, Deus deu pão para Elias, Deus deu água para Elias, Elias caminhou, Elias foi até, entendeu, a caverna, Deus falou com ele ali, mas depois Deus disse, olha, vai lá e prepara um sucessor. É simples. Não tenho mais vontade? A obra não vai parar porque eu não tenho mais vontade. Quem para sou eu. As coisas de Deus nunca vão parar. Quem para somos nós, irmãos. Quem para somos nós. Posso falar uma coisa forte para você, mas verdadeira? Os discípulos pensaram que a igreja pararia quando Jesus morreu.
Os discípulos pensaram que a igreja pararia quando Jesus ascendeu ao céu. E a igreja parou? A igreja não parou, porque o próprio Jesus disse: eu vou, mas eu enviarei o Consolador. Sempre vai haver alguém para clamar. Sempre vai haver alguém para receber vitórias. Sempre vai haver alguém para receber promessas. Quem perde somos nós que paramos. Termino dizendo para você, Lucas capítulo 15, conta a história do filho pródigo. O que o filho pródigo vai? Está dentro da casa do pai, tem de tudo, tem amor, tem carinho, tem respeito, tem tudo. Ele decide largar tudo e ir embora. Quando ele vai embora, quem perdeu indo embora? Quem perdeu? Quem perdeu foi ele. Porque quando ele voltou para a casa do pai, os funcionários estavam lá, a casa estava lá, os bois estavam lá, tudo estava lá. Só faltava quem? Ele. Só faltava quem? Ele. Você consegue entender isso? Que Deus não tarda, que Deus não falha, que Deus não mente, que Deus não engana. Somos nós que deixamos ser levados pela tentação do inimigo. O inimigo, ele quer colocar em nós essa questão de ansiedade, essa questão, entendeu, de falta de esperança, essa questão de que naquela igreja ninguém me ama, na minha família ninguém me ama, a minha esposa já não ama mais eu, meu marido já não ama mais eu, os meus pais não me amam mais, olha lá na empresa eu me sinto rejeitado, então eu vou sair da empresa, vou largar do meu casamento, vou sair da casa dos meus pais. Mas isso não é verdade. É o inimigo querendo tirar de você as promessas. Aí você começa: estou cheio, Deus falou que ia restaurar o meu marido, e não restaurou. Deus falou que ia restaurar minha esposa, não restaurou. Restaurou meu filho, não restaurou. Estou cheio, estou cansada de orar, estou cansada de vir na igreja, estou cansada de fazer, e nada acontecer. Peraí, quanto tempo faz que você está clamando? Comecei nessa campanha. Desculpa, né? Vai orar mais. Volto a dizer, não desista, porque você está cansado. Isaías 40, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Não desista porque você está ansioso. O salmista vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e Ele me ouviu. Paulo vai dizer no livro de Filipenses: não andeis ansiosos por coisa alguma. Jesus vai falar nas bem-aventuranças, amém? Não andeis ansiosos por coisa alguma. O problema não está em Deus, o problema está em nós, porque permitimos, ou deixamos ser tentados. Mas com a tentação, Deus envia o escape. E o escape de Deus para você nessa noite é: guarda no teu coração, Deus não tarda, amém? Deus não falha. Deus tem promessas para a tua vida, Deus tem promessas para a tua casa, Deus, ele tem promessas de salvação, Deus tem promessas de restituição, Deus tem promessas de regeneração, Deus tem muitas promessas sobre a tua vida. Agora, não pare, não desista, porque não é Deus que quer que você pare, é o inimigo. E ele vai trazer desânimo, como trouxe para a vida de Elias, como trouxe para a vida de Abraão. Ele vai trazer para você incredulidade, como trouxe para o coração de Tomé, como trouxe, amém, para o coração de Pedro, não aceitar o plano de Deus. Tem crente que está dentro da igreja, irmãos, e Deus está trabalhando na vida dele, mas ele não aceita a forma com que Deus trabalha. Como assim, Pedro? Jesus conta que ele teria que morrer, ser crucificado, passar por tudo isso. O que Pedro faz? Pedro começa a repreender Jesus. Não vai ser assim. Não vai acontecer assim. Não vai acontecer assim. Jesus chega uma hora que ele fala o quê? Afasta de mim, Satanás. Porque ele viu que a natureza de Pedro estava sendo transformada. Amém? Por quê? Porque Pedro
não estava aceitando a forma de Deus agir. Você que está dentro da igreja, você que está servindo a Deus, e você não concorda com as coisas de Deus dentro da igreja, você não concorda da forma com que Deus age na tua vida, a forma com que Deus está agindo no teu casamento, você queria que as coisas fossem diferentes, a forma como que Deus está te curando, a forma como que Deus está te libertando, você não tem entendido, você não tem aceito, saiba você que você pode estar em rebeldia, e isso pode trazer para a tua vida destruição, morte, pode trazer para a tua vida retardação das promessas de Deus. Aprenda a ser submisso, aprenda a ser submissa à vontade e o querer de Deus na tua vida. O próprio Senhor Jesus, ele, no capítulo 22 do livro de Lucas, amém? Na passagem que ele está no jardim das oliveiras, no jardim de Getsêmani, Jesus está orando em profunda agonia. E qual que é a oração de Jesus para Deus? Eu terminando, a gente ora. Qual foi, entendeu, a oração de Jesus para Deus? Jesus, sabendo de todas as promessas, qual que é a oração dele? Pai, afasta de mim. O que Jesus pede? Para Deus afastar dele. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim essa dor. Afasta de mim essa situação. Mas até o final da oração, o Espírito de Jesus, o coração de Jesus já tinha sido transformado. No final da oração ele diz: todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Todos nós sabemos, irmão, que prova é prova. Todos nós sabemos que doença é doença. Todos nós sabemos que mal é mal. Nenhuma prova é boa, nenhuma doença é gostosa, nenhuma situação diversa é boa. Mas o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? É continuar no caminho. Vou desistir para que as coisas melhorem? Fala para mim alguém aqui. Pode aqui alguém falar para mim aqui. Eu desafio a qualquer pessoa que está aqui dentro, em nome de Jesus. Eu vou te fazer uma pergunta e eu quero uma resposta sua. Você deixou de vir para a igreja? Você deixou de ir para a igreja, deixou de fazer a vontade de Deus e as coisas melhoraram para você? As coisas assim ficaram maravilhosas para você? Eu desafio. Quem entre nós que está aqui, que desviou da igreja, hoje você está de volta na casa do Pai, mas que você se desviou do caminho de Deus e que as coisas deram certo para você? Tem alguém aqui? Que as coisas deram certo para você longe de Deus? Não. Então desviar é o melhor negócio? Se afastar é o melhor negócio? Não. Permanecer é o melhor negócio. Permanecer é a melhor forma de conquistar, amém, e de receber a bênção do Senhor sobre a tua vida. Jesus então, ele olha para Marta, indagando ele, e diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Qual que é a resposta de Jesus para Marta? E nós vamos orar ao Senhor nosso Deus. Versículo de número 22. Mas também agora sei que nada quanto pedires a Deus, ou tudo quanto pedires a Deus, Deus vô-lo concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Foi a mesma coisa de Marta. Se indignou, porque Jesus não estava ali, mas na hora que ela disse que ela culpa Jesus, por Jesus não estar ali dizendo: se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, na mesma hora Deus trabalhou na alma dela, porque ela, no versículo de baixo ela vai dizer: mas uma coisa eu sei, que se você orar ao Pai, tudo que você pedir, o Pai vô-lo concederá. Qual que é a resposta de Jesus para ela? Lázaro vai ressuscitar. Lázaro vai ressuscitar. Lázaro vai ressuscitar. A confissão de Marta
trouxe à existência o milagre, a graça, a misericórdia. A tua confissão nessa noite, que Jesus Cristo é o Senhor, traz para a tua vida bênção, traz para a sua vida milagre. Eu te convido a ficar em pé ao seu lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Fique em pé ao seu lugar em nome de Jesus. Conjunto, por favor. Eu quero que você ponha a mão sobre o teu coração. Este último louvor que eles adoraram o Senhor nosso Deus. Eu quero cantar com você. Eu quero que você medite na letra deste louvor. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus, Ele quer agir na tua vida. Se você entrou aqui impaciente, se você entrou aqui dizendo: eu vou largar tudo, eu vou desistir de tudo, eu vou parar com tudo, não faça isso. Não faça isso.